Iremos estudar agora uma Sihá sensacional, a Sihá de Purim do volume 21. Consta no Medrash que logo após o decreto de Haman ter sido carimbado e as cartas, as igrot, as cartas foram entregues na sua mão, então Haman, com todo o seu grupo, ficou muito feliz. Eles estavam caminhando e no meio da rua eles se encontraram com Mordecai. Eles viram Mordecai. Simultaneamente, Mordecai ele estava caminhando e ele viu 3 crianças saindo do Beit HaSefer, da casa de estudos, da escola. E o Mordecai foi em direção àquelas crianças. Quando Haman percebeu que o Mordecai estava indo em direção às crianças para conversar com elas, então ele foi atrás para escutar o que Mordecai iria perguntar para elas. Quando Mordecai se encontra com as crianças, ele vira para as crianças, para as 3 crianças, e pergunta: Psok li psukair, diga para mim os versículos que você estudou hoje na escola. Que isso é um sinal de profecia, como falaremos mais adiante. E as crianças falaram 3 versículos que nós falamos diariamente no final das 3 rezas, logo após o Aleinu Leshabeach. A primeira criança falou: Altira mipachat pitom, umishoat reshaim ki tavo. Não temas o terror súbito, nem a destruição dos ímpios quando chegar. Daí a segunda criança, por si só, vira para Mordecai e fala: Ani karite ayom, hoje eu estudei na escola várias ideias, vários versículos, e o último versículo que eu estudei hoje foi Utsu etza vetufar dabru davar velo yakum ki imanu kel. Conspirem um plano, mas será anulado. Conspirem uma trama, mas não se materializará, pois Deus está conosco. E o terceiro abriu e começou a falar o terceiro versículo: Ve'adzikna anihu, ve'atseiva aniesbol, aniasiti v'aniesa, v'aniesbol v'amalet. Que essa é uma frase na primeira pessoa, que Hashem está falando. Até a tua velhice, eu maiúsculo, eu Deus estou contigo. Até a tua senilidade, quer dizer, uma velhice madura, eu, Deus, te sustentarei. Eu te fiz, eu te conduzirei, eu te sustentarei e eu te libertarei. Então essas foram as 3 frases que Mordecai escutou das crianças. Continua o Medrash falando: quando Mordecai escutou essas mensagens da boca das crianças, Sahak, ele sorriu, Ve'ayah sameach simcha gedolá, ele estava com uma alegria muito grande. Daí o Haman, que estava atrás, escutando a conversa, ele vira para o Mordecai e falou: que é essa sua alegria máxima que está tendo para as palavras das crianças? E o Mordecai falou: Besorot Ovot, pelas boas notícias que eles me anunciaram, porque eu não vou ter medo da tua conspiração negativa, do seu plano ruim que você planejou contra nós. Imediatamente, Haman ficou super furioso. E ele falou para o Mordecai: eu vou atingir primeiro essas crianças. O meu primeiro foco, a minha primeira mira que eu vou matar serão essas crianças. E depois eu vou acabar com você. Essa que é a história do Medrash. Aparentemente, por que Mordecai ele ficou tão feliz com essas frases das crianças? Porque ele viu com isso uma profecia. Uma profecia que não tem o que ter medo. Acabou de sair o decreto contra nós. Eu acabei de escutar essas frases das crianças, que isso me deu uma empolgação, me deu uma profecia, que nada vai acontecer e que tudo vai dar certo. Como consta em vários lugares no Talmud, essa ideia de Psok li psukair, diga para mim os seus versículos. Que a criança, quando ela fala a frase que está na ponta da língua dela, isso representa uma mini profecia vindo de Deus. Como que tem várias explicações dos comentaristas que descrevem que isso não é uma feitiçaria, uma bruxaria, isso é um tipo de nevoá de profecia. Parece como uma mini profecia. E como que ele descreve que a ideia é que eu vou pegar isso como um siman tov, como um bom sinal. Não é que eu vou mudar o meu comportamento no futuro, mas o ponto é que é uma mensagem de Deus, é uma mensagem positiva, que eu não tenho que ter medo, e eu vou estar feliz e etc. E sobre essa história, o Rebbe vai fazer aqui
5 perguntas sobre os detalhes dessa história. Se a questão aqui é que Mordecai ele queria pegar uma profecia daquelas crianças, o que me interessa o fato que as crianças estavam saindo do Beit HaSefer, da escola. E o que me interessa é que eram 3 crianças. Porque o fato é a profecia, a mensagem que ele recebeu, que ele encontrou criança e falaram uma frase para ele, que isso é a ideia da profecia de Psok Lipsukayr. Mas não consta nos livros, no Talmud, a ideia de que tem que ser uma criança saindo da escola, ou que tem que ser 3 crianças. Como que o Talmud descreve que desde o dia que o Beit HaMikdash, que o templo foi destruído, a profecia foi retirada dos profetas e foi entregue para os tinokot, para as crianças. Então, quer dizer, não tem um limite, tem que ser 3 crianças bem saindo da escola, qualquer situação. Então, por que realmente nos interessa saber que eram 3 crianças saindo da escola? Mais uma pergunta. A ordem dos 3 versículos não seguem a ordem cronológica do Tanakh. Porque o primeiro versículo, Altira, está escrito no Mishlei, e o Mishlei vem depois do livro de Yeshayahu, porque Yeshayahu está no livro dos profetas, nos Nevi'im, e o Mishlei é nos Ketuvim, nas escrituras, que foi escrito bem depois. E mais um ponto, o segundo versículo, ele vem antes do terceiro, no Yeshayahu. Quer dizer, o primeiro deveria ser o terceiro, o primeiro Altira deveria estar em terceiro lugar, porque está em Mishlei. E se você disser que está na ordem de trás para frente, também está errado, porque o terceiro versículo está no capítulo 46 de Isaías, de Yeshayahu. O segundo está no capítulo 8, e então está totalmente fora de ordem, nem de trás para frente, nem de frente para trás. E mais uma questão, o primeiro garoto, ele falou de cara, o primeiro versículo, Altira mipachat pitom, não temas. A segunda criança, ela deu uma pequena introdução. Ele falou, Ani kariti ayom, hoje eu li, eu estudei, e neste versículo eu me ergui, eu me levantei, eu saí da casa de estudos. Por que tem esse acréscimo dessa introdução da segunda criança? Mais uma questão, se Mordecai ele viu com isso uma nevoá, uma profecia, por que ele fala que eu estou feliz pelas besorot tovot, pelas boas notícias que eles me deram? Ele deveria dizer pela profecia, pela shenivuli tová, pela boa profecia que eles me falaram. Principalmente que na época de Mordecai ainda existia a profecia com os profetas. E mais uma pergunta para a gente entender toda essa história. Porque Mordecai escutou essa profecia e essa boa notícia, ele ficou feliz depois que ele escutou isso daqui das crianças. O que ele fez logo depois disso? A Megillah nos descreve, ele pegou cinzas, colocou na cabeça, colocou um saco de tecido, saco de batata, colocou na cabeça, rasgou a roupa como sinal de luto, gritou e chorou, super amargurado pelo decreto terrível. E ele foi lá e mandou a mensagem para o Mordecai, etc., para Esther, para o que fazer. Como aí? Se ele acabou de ver uma profecia, e ele ficou feliz, e ele sorriu, e falou isso aqui para o próprio Aman, o que logo na sequência ele vai lá e senta de luto e fica desesperado pela situação? É contraditório esse comportamento. Então, por causa dessas 5 perguntas, o Rebbe começa a explicar, na verdade, qual é toda a história de Purim. Por que a Gzeirá, por que esse decreto, que é o pior decreto da história, aconteceu? O decreto de aniquilar, exterminar e matar todos os judeus, homens, mulheres, crianças, velhos e bebês, num dia só. Então a razão dessa Gzeirá, normalmente nós não vamos atrás da razão porque aconteceu tal e tal coisa, porque aconteceu o holocausto, porque nós não podemos interpretar. Só que tem alguns casos, como a história de Purim, que os nossos sábios eles trouxeram explicações e razões por que os judeus mereceram um decreto tão severo. E existem, de modo geral, 2 explicações sobre isso. Uma explicação trazido na própria Megillah e uma outra explicação trazido nos Medrashim. A explicação que a Megillah descreve que quando o rei
engrandeceu o Haman e fez que ele ficasse uma pessoa tão importante, um ministro, o primeiro conselheiro, o primeiro-ministro, e que todo mundo precisava se curvar e se ajoelhar perante o Haman. Descreve a Megillah que todo mundo realmente se curvava, mas o Mordecai, o Mordecai ele nem se curvava e nem abaixava a cabeça perante o Haman, e com isso o Haman ele ficou extremamente furioso. E daí foram perguntar para o Mordecai, por que você não se agacha, não se ajoelha perante o Haman? Ele falou, porque eu sou judeu. Então quando o Haman ficou sabendo que a razão pela qual o Mordecai não se curva não é por causa daquela toda história do passado, que o Mordecai e o Haman eram generais do Ahasverosh, e acabou a água do Haman, e daí o Haman acabou se vendendo como escravo, ele e seus descendentes, para o Mordecai, e assinou isso debaixo da sola do sapato do Mordecai, porque ele estava no meio do deserto. Então o Haman pensava, por que o Mordecai não se ajoelha? Por causa que eu sou um escravo dele, porque eu acabei me vendendo para ele como escravo anos atrás. Mas quando Mordecai descreveu que essa não é a razão, e a razão é porque o Mordecai é judeu, e um judeu não se ajoelha, não abaixa a cabeça para ninguém, daí vai vakesh Haman lashmid et kol hayudim. Daí então ele decidiu aniquilar e matar todos os judeus que eles são o povo de Mordecai. Quer dizer, no momento que o Haman ele pesquisou e ele percebeu que o fato que o Mordecai não se ajoelha para ele não é o Mordecai pessoa física como uma pessoa particular, sendo que ele é um líder judaico, o líder do Sanedrim, a cabeça do Sanedrim, o líder do povo judeu, mas sim porque que ele é um Am Mordecai, Asher u Yehudi, o povo de Mordecai, que ele é um Yehudi, que ele é um judeu, porque um judeu ele nunca pode se ajoelhar para ninguém, porque ele acredita somente em Hashem Echad. E se ele se ajoelhar para alguém, ou abaixar a cabeça para alguém, ele está indo contra Hashem, ele está fazendo idolatria. E por outro lado, um judeu que acredita só em Hashem, ele está negando toda a idolatria. Então qualquer coisa que se considera independente de Deus, como Haman, ele se engrandeceu, então nós não podemos dar bola, consideração nenhuma perante o Haman. E isso foi o que despertou em Haman uma raiva, uma fúria enorme. Estou sendo que a razão que Mordecai não se ajoelhou porque o Yehudi que ele é judeu, quer dizer que ele é judeu, não é que ele sozinho é judeu, mas é o Nekudat Yadut, o pintaleído, pontinho judaico, a essência judaico, que isso tem no Mordecai e em todos os judeus, Minaar, Vetzake, homens, mulheres, crianças, bebês e velhos. Então não somente o Mordecai não me considera alguém importante e não se curva perante mim, mas todos os judeus eles não me consideram alguém importante, então é essa a razão que ele decidiu então aniquilar todo o povo judeu. Então essa é a explicação simples que é trazida na Megillah. Agora tem a explicação trazida no Talmud, na Gemara de Megillah, e nos comentaristas que falam o seguinte, a Gemara traz a história seguinte, Shalut al-Midav shel et Rashbi. Os alunos de Rabi Shimon bar Yochai perguntaram para ele, por que os judeus mereceram o extermínio? E Rabi Shimon bar Yochai pergunta para os alunos, fala, digam vocês. E eles falaram, porque eles tiveram proveito da refeição do perverso Ahasverosh. Então pergunta Rashbi, então se é assim, então só os judeus de Shushan, da capital da Pérsia, que participaram daquela refeição, que era só para os judeus de Shushan, os moradores de Shushan, mas não os judeus do mundo todo. Então Rabi Shimon respondeu, porque eles se curvaram perante uma estátua que aconteceu anos antes, na época de Nebuchadnezzar, do Nabucodonosor, que ele destruiu o primeiro templo. E ele exilou os judeus de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia, para a Pérsia, aquela redondeza toda. E ele fez uma estátua de ouro enorme, e ele ordenou que qualquer pessoa que passasse por lá precisava se curvar perante a estátua dele. E aquele que não se curvasse, ele seria jogado no fogo, na fornalha. E daí tem toda aquela história do Hanan, Mishal, Vazaria, os 3 tzadikim, que eles negaram em se ajoelhar perante essa estátua, foram jogados na fornalha e eles sobreviveram e não foram queimados naquele fogo, naquela fornalha.
Então essa é a segunda explicação trazida, que eles que eles se curvaram, os judeus em geral se curvaram perante essa estátua. Então, sendo que eles fizeram um ato de idolatria, apesar que era só superficial, que não era de coração, e mais ainda alguns comentaristas descrevem que aquela estátua não era estátua de idolatria, era só uma estátua, um monumento descrevendo o kavod, a honra do rei Nabucodonosor, para o seu autoproveito, mas não como um ato de ir numa casa de idolatria ou se curvar para uma estátua de idolatria, de um deus. E sim, ele queria fazer aqui como orgulho dele. Mas apesar disso, o fato que os judeus se ajoelharam ou se curvaram perante essa estátua, isso foi contra o Nekudat Hayadut, o pontinho judaico que eles têm dentro deles, e isso afetou a conexão íntima deles com Deus. E isso trouxe o decreto de extermínio, Deus nos livre. Porque a única razão de existência do povo judeu, desde sempre até hoje principalmente, é a nossa conexão com Hashem. No momento que nós nos desconectamos de Hashem e damos importância para outros deuses ou outras pessoas, como Nabucodonosor, ou mesmo essa história, que os judeus foram na refeição do Ahasverosh e eles tiveram proveito daquela refeição, daquele perverso, isso daqui já foi contraditório à fé pura e a conexão máxima com Hashem Echad. E essa que foi a preocupação de Mordecai. E por isso que ele colocou saco e cinzas e rasgou a roupa e gritou e chorou e jejuou e etc. E é isso que a Megillah descreve, o Mordecai Adait Kol Asher Nassah. Mordecai sabia de tudo o que aconteceu. Não que ele sabia do decreto do Aman com Ahasverosh, que os judeus seriam mortos. Ele sabia a razão, a sibá que levou a essa gzerá, a razão que levou a esse decreto. E essa que foi a preocupação dele. Porque talvez o fato que os judeus se curvaram para aquela estátua do Nabucodonosor, talvez foi considerado como avodá zará, literalmente idolatria. Os judeus no bezerro de ouro, todos aqueles que participaram foram mortos. E essa que é a pena capital. A pessoa que fez idolatria tem pena capital, pena de morte. Então ele ficou preocupadíssimo que talvez todos os judeus mereceriam realmente a pena de morte porque fizeram idolatria. E apesar que foi só superficial essa idolatria, mas isso afetou o ponto judaico deles e a fé judaica e a emuná deles, que não estava de uma forma revelada. Se eles estivessem vibrando com o judaísmo, com essa fé e o bitachon em Hashem, então eles não teriam se curvado da mesma forma que Hanana, Mishael e Azaria não fizeram. Como que o Alter Rebbe traz no Tanya, alguém que está tão conectado com Deus, então esse conceito de ir contra Deus ou de fazer idolatria não vai afetar naquela pessoa nem no pensamento, muito menos na fala e muito menos na ação, que vai ser algo contraditório à fé em Hashem. Ele estaria disposto em fazer Mesiras Nefesh total para não afetar a fé em Hashem Echad e de se curvar perante uma idolatria, mesmo que seja só superficial, externamente, sem acreditar nada no seu coração. Porque a verdade, a vontade e o desejo verdadeiro de um judeu é de estar conectado totalmente com Hashem. Então essa pessoa, ela teme naturalmente de se aproximar, de tocar em nada de idolatria ou de impureza, porque é contraditório à fé em Hashem Echad. Nem mesmo um pensamento, muito menos uma fala, muito menos uma ação que não seja de acordo com a nossa fé pura em Hashem. Então essa que era a preocupação de Mordecai. Então Mordecai, ele sabia claramente que a única forma, o caminho de anular esse decreto de Bitul HaGzerá tem que ser elas por elas. Já que essa que foi a doença, essa que foi a causa do problema, então a cura tem que ser despertar no povo judeu, Nekudat Hayadut, o ponto, a essência judaico, que essa fé venha de uma forma revelada e visível, que da mesma forma que Mordecai, ele vivia dessa forma, que ele nem se curvou e nem abaixou a cabeça, não deu nenhuma consideração, nenhuma importância perante o Haman. E seu pensamento, fala e ação vivia dessa forma. E ele vivia com Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem na prática, com alto sacrifício para consagrar o nome de Deus. Ele queria que todos os judeus vivessem
vivessem dessa forma também. Então, no momento que o Mordecai ele vê aquelas crianças saindo da escola, e eles falam para o Mordecai 3 versículos que expressam e revelam a emuná e o bitachon puro, uma fé e uma segurança total e pura em Hashem, ele deu aquele suspiro, e ele percebeu e falou, uau, os judeus vão aguentar esse tranco, eles vão aguentar esse teste enorme, e eles vão conseguir superar com grande Mesirut Nefesh, com grande sacrifício. Vai ser um grande sacrifício, vai ser um grande teste, é um grande teste, mas eles vão conseguir ultrapassar. E por isso Sahak, ele sorriu, ele estava com uma simcha gedolá, com uma grande alegria, porque ele falou, agora não tem mais o que temer. Aquele Utsueitza Vetufar, esse mau plano que você planejou, Haman, eu não tenho nada para temer, porque eu vejo da boca dessas crianças que eles realmente têm uma fé pura e máxima em Hashem. Mas logo na sequência disso, que ele ouviu essas boas notícias, vai Kraid Mordecai et Begadá, vai El Barsak, vai Efer, ele rasgou sua roupa, colocou cinza, colocou saco na cabeça e saiu na cidade, gritou e berrou e chorou, e todos os lugares, todos os judeus choraram e sofreram e jejuaram e pela desgraça por toda essa situação. Por que ele fez tudo isso? Para conseguir despertar e expressar e revelar a essência judaica, a fé que se encontra dentro dos judeus, a tal ponto que eles estejam dispostos em fazer Mesirut Nefesh, um alto sacrifício, entregar a sua vida para não abandonar a fé e a conexão com Hashem. Com isso, vamos entender a ideia dos 3 versículos. O primeiro versículo disse: Altira mipachat pitom meshoat reshaim kitavo. Não temas o terror súbito, nem a destruição dos ímpios, quando chegar kitavo. Então isso está falando um tipo de medo e uma desgraça revelada. Que você fala, essa desgraça que você está vendo, Altira, não temas. Não temas sem nenhuma interpretação. Simplesmente não temas. O segundo versículo, Utsu eitza vetufar da brudavar veloyakum. Conspire em um plano, mas será malogrado. Conspire em uma trama, mas não se materializará, pois Deus está conosco. Aqui está falando sobre uma situação que ainda não aconteceu, mas é o Utsu Eitza. Eles estão conspirando, eles estão planejando fazer alguma coisa contra nós. Estão falando palavras que vão trazer coisas negativas. E aqui a resposta é que não somente que esse plano vai ser anulado, mas ele ainda traz uma explicação, que Immanuel, porque Deus está conosco. Depois vem a terceira frase, até a sua velhice, eu, Hashem, estou contigo, até a velhice madura, eu te sustentarei, eu te fiz, eu te conduzirei, assim por diante. Então aqui já é uma terceira situação, que não é uma desgraça revelada, não é um plano de uma desgraça, e sim está falando sobre a velhice, e uma velhice madura, uma velhice mais avançada, que isso na verdade são mudanças naturais, shinuim tiviim, coisas naturais, que a pessoa acaba envelhecendo. E Deus que criou a natureza dessa forma, que a pessoa vai acabar envelhecendo. E o que a gente fala nessa frase? Que Deus ele fala, na velhice, eu estou contigo. Você está mais velho, avançando os caminhos naturais, eu vou te sustentar, eu vou te aguentar, eu que te criei, eu vou te libertar e assim por diante. Então esses 3 versículos representam 3 estágios ou 3 níveis de emuná e bitachon, de fé e confiança em Hashem. Que esses 3 níveis podem despertar na pessoa 3 comportamentos de Mesirut Nefesh, de auto-sacrifício que o judeu ele pode e deve ter perante Hashem. A primeira situação é Altira mipachat pitom. Você não vai temer. Tem um medo, tem alguma coisa ruim, não temas. Por quê? Porque a pessoa ela tem emuná, tem bitachon, fé e confiança em Hashem. Quer dizer que apesar que naturalmente a pessoa ela teme um medo repentino, alguma coisa que aconteceu com que os perversos estão, nossos inimigos antissemitas estão planejando contra nós, mas Altira, eu não tenho medo de nada, de ninguém, porque o judeu ele tem emuná. E ele não tem esse medo. E isso é algo natural dentro dele, inexplicável. Não tem explicação, razão. Essa é que é a natureza do judeu, e ele sabe
que tudo que que tudo que Hashem ele faz é bom, é pro bem, e eu não vou temer. Essa é uma fé básica e simples que tem dentro de cada Yudi. Número 2, uma fé mais forte, mais elevada, é que Utsu Eitza Vetufar da Brudavar Velo Yakum. Ele já tem planos, já tem conspirando uma trama, um plano e etc. E não vai se concretizar. Quer dizer, não somente que eu não tenho medo, mas eu tenho certeza absoluta que tudo que eles estão planejando não vai acontecer, não vai se concretizar. E eu tenho uma razão para isso. E eu tenho essa segurança total e absoluta. Sabe por quê? Que porque Deus está comigo. Pronto, eu não tenho por que temer. Já é um segundo nível, que eu já tenho uma fé mais profunda e uma lógica também para isso, uma razão para isso. E o terceiro, acima de tudo isso, é aquele que fala mesmo na velhice, eu, Deus, vou estar contigo, vou te carregar, vou te sustentar e etc. Quer dizer que mesmo os Hukot Veinyanei Ateva, os decretos e os caminhos naturais da natureza do mundo, que Deus criou a natureza, porque a natureza é o nome de Deus escondido, mesmo isso não há um domínio no judeu. Não tem o poder de dominar e controlar o judeu. E mais ainda, ele não vai nem se importar com isso. E sabe qual é a minha razão? Não somente porque Immanuel, Deus está conosco, mas Ani Asiti, eu te criei, fala Hashem, eu vou te carregar, eu vou te sustentar e eu vou te salvar. Então isso aqui já é um nível muito mais elevado de fé e conexão com Hashem. Então vimos 3 níveis de fé, 3 níveis de Mesirut Nefesh, e aqui também percebemos 3 níveis de como educar as crianças, as nossas crianças. Porque aqui eram crianças que estavam sendo educadas, estudo de Torá, num Beit HaSefer, Tinokot Shel Beit Rabban. A primeira criança era uma criança pequena, que ela estava começando a aprender. Então, Mordecai virou para ela e falou, me diga o que você aprendeu hoje. E ela falou só aquilo que ela aprendeu. Hoje eu aprendi só uma coisa, Altira, não temas. Quer dizer, é uma criancinha que ainda não tem um intelecto, não consegue entender nada intelectualmente, mas para ele é claro, Altira, eu não tenho medo de nada que vai acontecer e pronto. Depois, uma criança um pouquinho mais velha. E daí ela fala de uma forma mais incrementada. E ela fala, Nikarite Ayom, Obazé Pasukamate. Hoje eu li, eu estudei. E este foi o último versículo que eu aprendi hoje. Quer dizer, eu já estou no nível que eu já consigo estudar sozinho. Já estudei vários versículos. Eu já consegui entender de uma forma mais profunda. Então a minha emuná, a minha fé também, Hashem, é mais profunda. E eu falo o seguinte, se eles tiverem planos, estratégias e tramas, vai ser tudo anulado e não vai se concretizar. E sabe por quê? Eu tenho uma razão para isso. Que Immanuel, porque Deus está comigo. Então por isso é que essa segunda criança falou uma frase mais incrementada e uma fé mais profunda. E depois tem o terceiro menino, a terceira criança, que ela já tem um intelecto mais avançado e uma consciência maior. Então para essa criança nós devemos educar e ensinar que um judeu, ele não tem que se importar nem mesmo com os caminhos naturais e as regras da natureza e as questões políticas e os inimigos e as coisas que acontecem de uma forma natural. Porque mesmo a velhice e a velhice madura e etc., que são coisas que vão acontecer, você não precisa temer nada, porque é Deus que faz tudo isso. Então não me importo que tenha um decreto e que as coisas estão prestes a acontecer, eu estou acima da natureza, e a minha fé é extremamente elevada. Então, quando Mordecai escutou essas crianças que vieram da escola, quer dizer, 3 crianças, não só judias, não só que estudam Torá, mas estão vindo da escola. E não somente que na escola eles têm essa fé, porque muita gente fala, na escola, na sinagoga eu sou judeu, na rua eu sou uma pessoa normal, não sou judeu, não vivo com o judaísmo na rua. Mas Mordecai, ele viu que essas crianças, não somente que na escola eles aprenderam sobre Emuná e Mesirut Nefesh, mas quando eles estavam fora da escola, saindo da escola, indo para casa, e eles ainda estavam permeados e vivendo na rua com essa Emuná, nesses 3 níveis de fé total em Deus, sem ter medo, ele caiu na gargalhada e ele ficou super feliz, Mordecai, porque essas frases que as crianças falaram para ele, ele entendeu
ele chegou à conclusão que a fé e o ponto e a alma judaica está intacta para todos os judeus. Então mesmo aqueles judeus assimilados que fizeram a idolatria, que foram na festa e que se curvaram, mesmo aqueles judeus que não está revelada, essas crianças, elas vão revelar e despertar a fé dos pais quando eles chegarem em casa. E por isso que Mordecai ele falou: eu estou feliz pelas boas notícias que eles me falaram, que eu não vou ter medo da má ideia que você está planejando contra nós. Ele não falou pela profecia, ele falou: estou feliz pelas palavras, pelas simples palavras que as crianças falaram. Daqui eu reconheço que o Am Israel Chai, que o povo está inteiro, o povo continua acreditando em Hashem, e que eles vão fazer Mesirut Nefesh, e eles vão conseguir dessa forma anular o decreto, e eu não vou temer você. E foi isso, exatamente isso, que deixou o Haman tão furioso, e falou: vou matar primeiro essas crianças, porque ele percebeu que o problema do povo judeu começa das crianças, que essas crianças de pequenininhas já são educadas de não se ajoelhar para mim e não servir a idolatria. Então, com toda essa explicação, nós conseguimos entender uma outra história. Uma história que é trazida no Talmud de Shabbat. A Gemara fala sobre a ideia do versículo da Megillah, Kimu v'kiblu ha-Yehudim, que os judeus eles cumpriram e receberam ou assumiram Kimu v'kiblu ha-Yehudim, que os judeus eles cumpriram e receberam. Explica o Talmud que eles cumpriram agora aquilo que eles já haviam recebido no passado. Por quê? Porque o Talmud escreve que na hora do Matan Torá, na hora da outorga da Torá no Monte Sinai, Deus ergueu o Monte Sinai em cima do povo de Israel, como se fosse um panelão, e falou para eles: vocês aceitam a Torá? Se vocês aceitarem, ótimo. Se vocês não aceitarem, eu vou derrubar o Monte Sinai em cima de vocês e aqui será a vossa sepultura. E dessa forma eles falaram sim. Por espancada vontade, eles acabaram recebendo e assumindo a Torá. Quer dizer que o Matan Torá foi matan, foi uma outorga, foi um presente da Torá, foi de bandeja. Deus deu para eles a Torá, mas eles não trabalharam, não mereceram, não se esforçaram para isso. O fato é que 40 dias depois fizeram o bezerro de ouro. Então a Torá ainda estava sobre essa condição, tipo, será que os judeus realmente assumiram, vestiram a camisa da Torá ou não? Quando, depois de 1000 anos, na hora do decreto de Haman, os judeus demonstraram que eles acreditam em Hashem, estavam dispostos a morrer para não abandonar a sua fé, naquele momento que Kiblu Ayudim, eles cumpriram e receberam de verdade todo o judaísmo, aquilo que eles começaram no Monte Sinai tanto tempo antes. Eles aceitaram, foi a aceitação completa do judaísmo, no momento que eles estavam dispostos a fazer o Mesirut Nefesh total perante o decreto de Haman. Então, da mesma forma que foi no Matan Torá no Monte Sinai, que Deus estava buscando por fiadores, garantores da continuidade judaica, e Baneinu Arevim Badeinu, e as crianças foram a garantia, os fiadores da Torá, da outorga da Torá, que eles dariam continuidade ao estudo da Torá. Então assim também, na aceitação da outorga da Torá, que foi na história de Vikibela Yudim, na história de Ahashverosh, na história de Purim, que agora eles aceitaram 100% o judaísmo, isso foi por intermédio de quem? Dos fiadores, das crianças que aceitaram e eram responsáveis da Torá, os Tinokot Shel Beit Rabban. E principalmente as 22.000 crianças que o Mordecai ele reuniu eles. E eles todos estavam dispostos a fazer Mesirut Nefesh na prática pelo judaísmo. Só um pouquinho da história que o Talmud escreve que naquela noite, Balayla Hahu, quer dizer, depois que o Haman ele fez a forca para enforcar o Mordecai. Então ele sai na rua e ele encontra que o Mordecai estava na praça pública com um saco na cabeça. Ele estava com 22.000 crianças ao seu redor, rezando, jejuando, porque as crianças também estavam jejuando aqueles 3 dias. E o Haman foi lá e colocou correntes de ferro no pescoço de todas essas crianças. E ele falou para os guardas: eu vou matar primeiro essas crianças. Vou matar eles antes de enforcar o Mordecai.
E as crianças viraram para o Haman e para o Mordecai e falaram: nós não tememos e nós estaremos contigo até o final. Então essas 22 mil crianças demonstraram esse Mesirut Nefesh, esse auto-sacrifício na prática. Então, da mesma forma que a novidade e a ênfase de Purim em relação a Matan Torah foi na ideia do Mesirut Nefesh, que no Matan Torah foi na teoria, e na história de Purim foi na prática, que eles estavam dispostos na prática, com o corpo, para morrer por ser judeus. Assim também na questão da educação das crianças e das crianças sendo os nossos fiadores e a garantia da continuidade judaica, que no Monte Sinai foi teoricamente, foi no potencial, mas na história de Purim foi na prática, que as crianças na prática se entregaram pelo judaísmo e eles acabaram influenciando e levando também que os seus pais também recebessem a Torá na prática, que eles também estivessem dispostos a fazer o Mesirut Nefesh e se entregar totalmente para não abandonar a fé em Hashem. Então daqui nós aprendemos uma lição para todas as gerações, porque como o Talmud escreve que que nós ainda estamos debaixo do domínio, do comando do Ahashverosh até o Mashiach chegar. Então qual que é a lição para a nossa vida? Se você quer saber a situação do judaísmo, você quer saber o futuro do povo judeu, você tem que falar com as crianças. Você precisa ver qual a educação que as crianças têm, não só na escola judaica, mas como que eles vivem o judaísmo fora da escola, quando eles saem da escola, quando eles estão em casa e na rua. Em palavras claras, o Hinur, a educação judaica, tem que ser de tal forma que desde a idade jovem, pequenininhos, antes da criança já conseguir entender e ler e usar o seu intelecto, a sua própria lógica, nós precisamos educar e gravar nessas crianças que eles não precisam ter medo de nada e de ninguém. Somente a Hashem, Deus e nada mais. Como a história do pai do Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer, que antes que ele faleceu, e o Baal Shem Tov, ele tinha 5 anos. Então o Rabbi Eliezer vira para o Baal Shem Tov, ele fala: você não deve temer a nada e a ninguém, somente a Hashem. E isso que carregou, e isso que o Baal Shem Tov levou na sua mente e no seu coração durante toda a sua vida. Porque quando a pessoa ela fica mais velha e ela já consegue entender e racionalizar, daí você já explica para ela o segundo passo, a segunda etapa, que o Tzueita, eles têm estratégias, mas que Manukele não vou temer. Por quê? Porque Deus está comigo. E depois a terceira, que mesmo os caminhos naturais, eu também não vou temer, porque Hashem está comigo também. Mas para que a criança possa viver dessa forma, não basta só ler versículos, não basta só ler a Torá escrita, o Tanakh, mas nós precisamos explicar para as crianças e explicar para elas esses pontos que falamos agora, com explicações da Torá oral, principalmente com a explicação da Hassidut. Qual que é a explicação? Porque no momento que a criança ela absorve e ela vai viver com esses versículos e com a mensagem desses versículos, ele vai sair da escola e ele vai levar para casa todas essas mensagens. Então, da mesma forma que foi no passado, assim também Bisman Hazé. Se nós queremos garantir a continuidade da Torá e do povo de Israel, que não vamos temer nada e ninguém neste mundo, isso depende das nossas crianças. Como fala o Teilim 8, que da boca das crianças e dos bebês que vai sair a aniquilação do inimigo. E isso vai trazer que as crianças vão aproximar o coração dos pais para Hashem. E como que fala o profeta, eu vou mandar para vocês o profeta Eliyahu, e ele vai falar para as crianças palavras de amor e palavras desejáveis, e vai orientá-los que eles vão até seus pais, para que seus pais também sigam os caminhos de Hashem. E isso vai trazer o grande dia, que vai ser a grande redenção. Então, saindo da redenção de Purim, traremos a redenção completa através de Mashiach Tzidkeinu, que seja muito em breve, se Deus quiser.